O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Tânia Sapage, Marta Moitinho Oliveira. E eu sou Helena Pereira. Estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira, dia 9, dia em que o tema da eutanásia volta ao Parlamento, após 2 vetos do Presidente da República, e em que o tema do aeroporto Montijo e o anúncio de aumento dos salários médios agitou a vida partidária e empresarial. Vamos começar, São José, pela eutanásia. Pelas contas que fizemos hoje no Público, esta nova versão da lei será aprovada, embora restem dúvidas que vão ao encontro daquelas que eram as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente porque retiram do texto a expressão doença fatal. Como é que vês este processo? Achas que inevitavelmente vai parar outra vez às mãos do Tribunal Constitucional achas que não houve vontade dos deputados em mexerem mais na lei de forma a adequarem mais às dúvidas que possam vir a ser suscitadas? Quer dizer, dúvidas serem suscitadas serão sempre. A questão é uma questão que divide, é uma questão civilizacional profunda. Eu creio que ninguém é concretamente a favor da eutanásia. O que as pessoas são a favor é da liberdade individual para poder decidir sobre o momento do fim, pôr fim à vida. Mas mesmo assim é complexo, é difícil de legislar, será sempre polémico e qualquer solução que legalize a eutanásia, por mais condicionalismos que tenha, desagradará sempre a um grande número de pessoas. Mas também a lei existe, não é para obrigar as pessoas a eutanasiar-se ou a serem eutanasiadas. A lei existe para dar a liberdade a quem precisar, a quem sentir que necessita, de o fazer. Evidente, com condicionalismos estritos e com fiscalizações corretas e apuradas. É por isso que isto tem levado tanto tempo a resolver-se, não é? Mas não é a primeira vez que isto acontece. Quando foi do aborto também esperámos 10 anos por um segundo referendo. E isto aqui sim é muito mais complexo do que o aborto, penso eu. E portanto, a complexidade do assunto é grande. O PS voltou a mexer no projeto de acordo com o que tinha sido as indicações do parecer da mensagem do Presidente sobre a questão, e a razão porque tinha vetado. Tentam satisfazer isso. Eu admito que o Presidente da República, sendo o tema que o envie ao Tribunal Constitucional. Que envie de novo, sim. Envie de novo, penso que faz todo o sentido. Mas penso que, a prazo, este assunto acabará por ser regulamentado. Pode até e não sem ser já. referendo, nunca haverá referendo. Eu acho que referendo aqui, assim, sabes, quando foi do aborto, o referendo, sobretudo o primeiro referendo, eu lembro-me bem disso, já trabalhava na Assembleia ainda por cima, trabalhava como repórter parlamentar e acompanhei isso muito perto. Primeiro então foi mesmo divisório da sociedade, rompeu a sociedade, foi muito agressivo. Eu também já trabalhava na altura, lembro-me, e foram ditas coisas muito impressionantes dos dois lados, não foi? Argumentos completamente absurdos, de radicalização, ainda não havia redes sociais, ou quase não havia redes sociais em 98, e portanto penso que não é uma boa solução, não é um tema para referendo, é um tema para os legisladores, para o Parlamento, com todas as devidas garantias,
com todas as fiscalizações do Presidente, do Tribunal Constitucional, mas penso que não, referendo seria, hoje em dia, com a radicalização que há hoje, então, seria uma coisa muito feia, penso eu, seria um debate inútil. Aliás, já em 98, só dizer mais uma coisa, eu creio que muita gente não foi votar e o referendo nem sequer atingiu os 50% mais um. Porque foi muito feia a discussão. Porque as pessoas afastaram-se. Eu acho que sobre isso deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que só haveria referendo se o PS quisesse, não é? Assim como disse que vai haver referente à regionalização no programa, claro, podia Sónia. ter dito isso. Sim, claro. E não tendo dito, de facto, não. Claro, Sónia, mas eu nem estou a falar nisso, eu estou a falar que acho que é um assunto que não deve ser referendado. Sónia, a Assembleia mudou muito nos últimos anos, nos últimos 4 anos, desde que o tema começou a ser votado no Parlamento, mas não há dúvidas que, apesar do crescimento dos partidos mais à direita, por exemplo, os defensores da eutanásia já não serão mais uma minoria. O público hoje fez as contas. A maioria que se formou aqui há uns anos mantém-se, embora com outras caras, no fundo, não é? Significa que há uma mudança na sociedade. Sim, e mudou muito, de facto, desde 2018, quando houve essa primeira votação, mas, de facto, como tu dizes, a maioria de esquerda já existia na altura, embora o PCP nunca tenha sempre votado contra este tema. Seja como for, e apesar de haver agora também uma maioria absoluta do PS, que é uma coisa que por si só já podia garantir uma aprovação se todos votassem na mesma e se não houvesse liberdade de voto, enfim. A verdade é que essas contas que tu referes e que o público fez são curiosas e concluem que dos 230 deputados, na realidade 98 nunca votaram este assunto. Portanto, podíamos ter aqui uma surpresa total, não é? 98 Exatamente, mas não temos deputados, mas não temos. Alguns deles já foram deputados antes, é o caso de Capolas Santos, outros estavam no governo, como o Eurico Brilhante Dias ou o Tiago Brandão Rodrigues, e portanto acabaram por nunca votar. Ao todo, a maior parte é do PS, portanto podia mudar alguma coisa. Depois a seguir vem o PSD e depois são os estreantes, não é? Do Chega, da Iniciativa Liberal e do Livre. 98 é de facto um terço do Parlamento. Isso podia mudar muita coisa, mas neste caso eu acho que a mudança até favorece os que estão a favor da lei. Portanto, esteja a lei, esteja ela conforme a Constituição e capaz de passar pelo crivo do Tribunal Constitucional e do Presidente da República, que eu acredito que isso vai acontecer, e também acho que é desta que vamos ter a regulamentação da eutanásia em vigor, ou a legalização da eutanásia em vigor. Passando ao segundo tema, que Aeroporto de Lisboa. Marta, António Costa disse esta semana, já depois do nosso último podcast, pouco tempo depois, que quer reunir-se em julho com o novo presidente do PSD, Luís Montenegro, para tratar 2 assuntos, a localização do novo aeroporto e outra alta velocidade ferroviária. Costa disse mesmo que está a aguardar pela posição de Montenegro para saber se o acordo é Montijo, se é Alcochete ou qual é o acordo. Estou a citar. Montenegro respondeu com algum azedume, criticando a demonstração de falta de competência do governo para decidir estas questões sozinho. Mas o que é que tu achas? Costa tem razão ou não em pedir um acordo sobre estas matérias ao líder do maior partido da oposição? Acho que tem razão e acho que é coerente com o que ele tem dito sempre. Eu, a propósito disto, fui rever o que Costa começou por dizer em 2015, quando estava a apresentar o programa eleitoral e depois também o programa de governo para se candidatar ao lugar de primeiro-ministro, e nessa altura, e eu também acompanhei na altura as propostas que os sábios, os economistas fizeram, nessa altura Costa defendeu que tudo o que era matéria de grandes obras públicas fosse decidido, aprovado no Parlamento com uma maioria qualificada de 2/3 e que essa maioria, portanto, esse entendimento também permitisse que ficasse claro quais é que iam ser os impactos financeiros que aquela grande obra teria nos anos seguintes, porque nenhuma obra dessas é paga num ano apenas. São custos que se vão prolongando ao longo do tempo. E, portanto, isto não é propriamente novo do ponto de vista da linha de pensamento de António Costa. Face ao que ele defendeu no início.
o problema aqui, a questão, e eu acho que daí também a reação do Luís Montenegro, é que em termos políticos isto coloca Luís Montenegro numa posição um bocado complicada, que é a posição de entrar em funções e estar logo a ser desafiado para fazer aquilo que ele criticou a Rui Rio. Porque Rui Rio assinou 2 acordos com o governo, um para a descentralização e um para fundos comunitários. Foram assinaturas que, se bem me lembro, envolveram até uma cerimónia mesmo em que nós vimos eles assinarem ou tivemos acesso aos documentos, já não me lembro bem se vimos, mas foi bastante pública do ponto de vista de ter acesso aos documentos e a sabermos que havia assinatura das 2 partes ali. E isto coloca, pronto, exato, e isto coloca Luís Montenegro também nessa situação, que é agarrá-lo um bocado ao governo logo ali à entrada, que o coloca numa posição um bocado complicada, ainda para mais quando Luís Montenegro criticava Rui Rio por fazer uma oposição, por dar demasiadas vezes, digamos assim, a mão ao governo. Mas do ponto de vista da coerência de pensamento de António Costa, não me parece que haja ali um problema de desalinhamento, digamos assim. São José, na entrevista ao público hoje, a Ministra da Presidência, a Mariana Vieira da Silva, também vai falar do assunto, lançando um repto quase idêntico ao de Costa, que é: estamos disponíveis para aceitar aquela que for a solução com que o PSD esteja mais confortável para o novo aeroporto. Por que esta insistência, realmente? Já se percebeu que isto é uma prioridade? Eu não sei se é prioridade, não sei se o início da construção do novo aeroporto é uma prioridade, nem sei mesmo quando é que vai começar a construção do novo aeroporto. Mas eu percebo que Costa politicamente faça isto agora. Para já, porque é um dos tais temas, como é óbvio, tem que merecer um consenso alargado. Depois, porque é uma forma inteligente de tentar uma aproximação e um regresso ou uma manutenção, até de forma mais categórica, a consensos entre o PS e o PSD, porque é uma questão estruturante, porque é uma decisão para décadas, e porque a escolha da localização do aeroporto que está agora decidida foi uma escolha feita por Pedro Passos Coelho. Portanto, muito dificilmente, penso eu, Luís Montenegro poderá discordar da escolha do Montijo, porque foi feita por uma direção do PSD, por um governo a que ele está profundamente associado, não era líder parlamentar. Penso que Costa está a querer mostrar consensos, mostrar que é um governo de diálogo, que não é de maioria absoluta, que respeita aquilo que diz desde o início. Eu lembro que há uma lei de que as obras públicas têm que ir, até acho que há uma comissão, lá como é que se chama, e há legislação que diz que têm que merecer o consenso de 2/3 do Parlamento, portanto tem que haver consensos alargados, e o Costa está a seguir o seu guião, numa matéria que é muito difícil. Montenegro vir agora discordar da hipótese que está decidida, porque a escolha que Costa respeitou, dizendo precisamente que o assunto durava há décadas e portanto não podia arrastar-se mais, e mantinha a localização escolhida por Passos Coelho, embora a posição anterior do PS fosse outra, creio que era Alcochete, portanto não vejo como é que não possa haver agora consenso nisto. Ficou muito irritado, não foi? A resposta do Montenegro foi muito estranha. Não, o Montenegro sentiu-se se calhar apanhado, não é? Quer dizer, apanhado na curva. Apanhado numa situação em que vai ter que dizer que sim a Costa, porque então ele vai agora dizer não, eu afinal quero Alcochete, ou quero Beja, ou quero não vamos voltar à OTA. Olha, deixa-me acrescentar aqui uma coisa sobre este assunto, que é, há umas declarações do Presidente da República em outubro ou novembro do ano passado, em que diz uma coisa do género, seja qual for o resultado das eleições, bem, devem ser de novembro, ou pelo menos depois do chumbo do orçamento, não é?
seja qual for o resultado das eleições, tem que haver um consenso mínimo possível em relação a esta matéria. Portanto, eu acho que depois, também com estas declarações de Marcelo a ajudar à festa, o espaço de manobra de Luís Montenegro, ainda para mais, fica um bocadinho quase como primeira impressão. Luís Montenegro, o primeiro trabalho é este, é dar a mão ao governo, pronto. Vamos ver. Não é dar a mão ao governo, eu não concordo com essa expressão. Porque isso dar a mão ao governo é natural que em matérias estruturantes para o país, ainda por cima uma obra como um aeroporto, haja um alargado consenso político. Não, eu também acho que é natural. E um partido, o principal partido da oposição, entrar em acordo com o partido de governo, não é dar a mão ao governo, é gerir democraticamente a gestão do país. Gerir a gestão é feio, mas pronto, a governação do país é ter influência, é influenciar a governação do país, é participar ativamente na construção de soluções para o país que melhorem o país e a vida das pessoas. E essa coisa que eu acho que é assim uma coisinha, um bocado de politiquice, analisar a política pela politiquice, que ele está a dar a mão ao governo. Ele está a fazer a obrigação dele como líder do segundo maior partido. Desculpem lá, eu agora... Deixa-me fazer só um comentário então. Vamos ver como é que vai ser a mise-en-scène do encontro em julho. Vai ser, ninguém vai dar por ele, nem vai haver fotografias, vais ver. Vai ser super discreto então. Helena, toda a política tem mise-en-scène, tem encenação. Faz parte da política. Não é politiquice, não. Vamos ver como é que Vamos ver como é que o PS, como é que tanto o PS como o PSD gerem a narrativa disso. Vamos ver. Desculpem lá, qualquer análise política tem que ter em conta que a política tem um lado simbólico e a encenação dos momentos políticos faz parte das regras da política. Toda a política tem encenação. Queres maior encenação que um debate parlamentar? Não, mas quer dizer, pronto. Percebes o que eu estava a dizer, que vai ser diferente, com certeza, a importância que este líder do PSD vai ou não dar um encontro com o Primeiro-Ministro, porque este homem não é Rui Rio, estás a perceber? Está bem, mas vamos a conviver como é que eu não acredito que ele possa recusar o encontro e que não vá lá e que não converse. Exatamente. E o que vier para fora e a maneira como ele for vendido, digamos assim, há de ser o que os dois acordarem. Claro. Nem o Costa vai fazer o contrário do que o Montenegro quiser, nem vice-versa. Não, estava-me a referir à comparação Montenegro-Rio. Sim. Bom, mas vamos ao terceiro tema. Foi lá, foram fotografados à entrada de São Bento, nas escadas, lá dentro, a dar perto de mão e tal. Sónia, avancemos contigo. E não é só isso, Rui Rio assinou com Costa, com direito à fotografia, um acordo para a descentralização e para os fundos comunitários. Pois foi, também foi esse, exatamente. Portanto, e esse então teve uma inserção completa, tudo completo, exato. De acordo de regime. Avançando então, Sónia, para o aumento dos salários. O Primeiro-Ministro apelou às empresas para que contribuam para um esforço coletivo de aumento dos salários médios dos portugueses, um aumento de 20%. Os empresários queixaram-se, o PCP acusou o PS de alimentar uma contradição insanável. Este aumento de 20% do salário médio, isto é possível dadas as circunstâncias que Portugal e o mundo vivem com a guerra? Helena, eu nem sei o que é que sei dizer sobre esse momento, porque a julgar pelo que dizem os empresários, não é possível. A julgar pelo que diz o Primeiro-Ministro, sim, é possível para o privado, porque depois o que nós sabemos é que para o público isso não é possível, não é? Porque já ficou muito claro que o Estado não pode aumentar os seus funcionários públicos em mais do que 0,9%. Partilhas então das dúvidas de Jerónimo de Sousa, não é? Que há aqui uma contradição nos termos. Sim, eu acho que pelo menos as razões pelas quais o Estado não pode aumentar os seus funcionários, de acordo com a inflação, que não é 20%, é a mesma para os privados, ou pelo menos para alguns, porque depois, lá está, haverá empresas que durante o tempo da guerra ou da pandemia cresceram muitíssimo, nós sabemos disso, não é? Nós sabemos que houve hospitais privados com lucros, nós sabemos que houve laboratórios com lucros que nunca antes tinham tido. Portanto, há de haver empresas que até conseguiam responder a isso. Os bancos também.
os bancos, e era excelente, de facto, que as empresas pudessem responder ao repto do Primeiro-Ministro. Eu ficava super contente com um aumento de 20%. Mas acho também que se o Estado não der algum exemplo, em tempos de crise, não vejo mesmo como é que isso possa acontecer. E é como digo, na função pública nem sequer estamos a falar de aumentos de 20%, nunca falámos, estamos apenas a falar de cobrir a inflação, que há de ser, se calhar, de 5%. O Ministro da Economia justificou aquilo, depois vários ministros vieram falar sobre o assunto, a do trabalho também. O da Economia justificou a dizer que o Primeiro-Ministro tinha dado o sinal de que temos de ter salários competitivos. Ok, ele não disse só isso, não é? Ele não disse temos de ter, ele foi muito mais concreto. Ele foi mais concreto, sim. E temos de ter, é certo, mas isso, os dois sabem que isso, os dois, António Costa, sabem que isso não vai acontecer por decreto. Temos de criar riqueza, temos de criar competitividade, temos de ser mais produtivos. É verdade, mas sim, eu dou uma certa razão a Jerónimo de Sousa, que há de facto aqui alguma coisa para mim também é inconciliável. Marta, vamos ao exemplo de que a Sónia estava a falar. O exemplo do Estado é que há um aumento de 0,9 e esta semana houve o anúncio do aumento do salário de entrada dos técnicos superiores em 52 euros, porque com a subida do salário mínimo há ali as diferenças entre escalões diminuíram. E na entrevista ao público, que já falámos aqui, a Mariana Vieira da Silva põe água na fervura quanto a aumentos salariais da função pública, remetendo os objetivos não para já, mas falando sempre ao longo da legislatura, ou seja, prometendo uma avaliação mais calma e a mais médio prazo. Afinal, é que é que ficamos? Portanto, as declarações que houve esta semana e os anúncios desta semana são em relação à mesma coisa, mas dois aspectos diferentes. O que agora foi anunciado, já com valores objetivos, os tais 52 euros a que te referias, tem a ver com essa diferenciação entre os técnicos e os assistentes operacionais, e tem a ver com quem entra para a função pública com doutoramento e também com a própria carreira dos técnicos. Esses anúncios têm já valores atribuídos, foram feitos, mas também não temos a certeza exatamente quando é que eles entram em vigor. Não houve garantias do seu calendário de entrada em vigor. Depois há uma outra questão que é, nós vamos descermos no nível de entrada deste tipo de pessoas para a função pública, isso acaba por ter um efeito de arrastamento para o resto de toda a tabela, que é uma questão já muito mais estrutural e que é essa questão que a ministra Mariana Vieira da Silva, na entrevista que nos deu, sinalizou que não tem calendário para avançar, ou seja, é a intenção deles reorganizar as tabelas, porque o que é que acontece? Hoje em dia, existem funcionários na administração pública que têm apenas 3 níveis na sua tabela remuneratória, ou seja, toda uma vida de trabalho tem uma possibilidade de progressão curtíssima. Eles sabem que entram com um salário, imaginemos, 705, e saem, quando forem para a reforma, com um salário, imaginemos, 800 e tal euros. Progridem apenas 3 vezes. E é este tipo de reforma mais estrutural que tem que ser feita e que não tem calendário. E foram estas duas coisas que nós ficámos a perceber esta semana, que relativamente a estas questões assim imediatas já têm uma meta concreta, embora não se saiba exatamente quando é que entram em vigor. A outra parte, mais estrutural, pronto, vamos ver quando é que acontece durante a legislatura. E pronto, é isto em termos de função pública. Ficou assim um bocado... Ficámos a saber que vão resolvendo um bocadinho os problemas que estão à frente para gerir no momento. Helena, deixa-me só dizer uma coisa em relação à entrevista da ministra, que nós já falámos aqui várias vezes e que eu acho importante referir. Ela na entrevista foge muitas vezes a comentar a questão de ser uma super-ministra. Diz que não, que já tinha funções idênticas, que não valoriza isso, etc. Mas, de facto, a entrevista, e se nós a lermos toda, ficamos com essa noção perfeita. A entrevista é a prova absoluta de que ela põe a mão, ou pode pôr a mão, assuntos, em não é? tudo. Ela fala sobre a Fundação Berardo, ela fala sobre a mudança dos ministérios para a Caixa Geral de Depósitos, ela fala sobre o aeroporto do Montijo,
sobre a lei de emergência sanitária, fala sobre Covid, fala sobre Fala PRR, com poder de nota-se que fala fala com poder de decisão, com exatamente, conhecimento de É o causa e com número poder de 2. decisão, sim, e sim, sim. com dados, não é? Ela Sim. não responde como qualquer ministro podia responder, não. Como Ela se fosse uma responde, opinião, não é? sim, ela responde e aquilo à partida, nós sabemos que vai ser consequente. É muito importante. Só queria dizer isso, pronto. Uhum. Então vamos lá a mais opiniões, mas agora sobre o público e notório. Sr. José. Ora, o meu público e notório hoje não tem nada a ver diretamente com política Então, e é extraordinariamente um número. O número 118.900 pessoas pediram, este ano já, no primeiro trimestre do ano, pediram para ser excluídas de jogos e apostas online. Ó, São José, tinhas de dizer assim, 118.200, não sei quanto. 900. Pronto, isto Era são para dados... ser coincidente Isto são dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, portanto, até fazendo a ligação ao que disse agora a Sónia, isto é jogo online, é jogar no computador, não é nem raspadinhas, nem notarias, nem totobolas, nem euromilhões, nem nada disso. Eu acho que o fenómeno do jogo é um vício, mas que é um problema em Portugal grave, provavelmente porque as pessoas são pobres e vivem na ilusão de que vão ganhar finalmente a sorte grande, não é? Mas penso que deveria haver uma atenção grande a este problema, porque o jogo online, então, eu acho que pode ser perigosíssimo. Porque enquanto a pessoa que vai jogar no Totoló, na raspadinha, na sorte grande, se não tiver dinheiro na carteira, não gasta, este jogo online funciona numa lógica de casino. Tanto quanto sei, nunca experimentei, tanto quanto sei, eles emprestam dinheiro, fazem créditos. Eu sei do caso de uma pessoa que teve que inclusive fazer um tratamento psiquiátrico ou com psicólogo especialista em jogo, para ultrapassar o vício do jogo. Não é? Precisamente porque há casinos, nesse caso não só online, provavelmente também fisicamente, mas a lógica do casino é que eles emprestam dinheiro. E isto é de facto um problema que eu penso que devia ser, não sei como é que se resolve, não sei como é que se leva as pessoas a não caírem nisto. Pronto, como não sei como é que se resolve que as pessoas não comecem a fumar ou não comecem a beber, e eu fumo e bebo, não jogo mas fumo e bebo, só jogo na lotaria do Natal. De facto, eu penso que isto é preocupante para qualquer sociedade e mais não digo. E há uma outra coisa, São José, que é o número de jovens entre os 18 e os 24 anos que jogam é muito alto. No mesmo trimestre pediram adesão fizeram novos registros em sites de jogo online, 215.600 novos registros. Estão entre os 25 e os 44 anos. É gente muito nova que se inscreve nestas coisas. É isso. Sónia, qual é o teu? O meu não tem nada a ver com isto, não é tão sério, mas eu gostava de conseguir calcular, e é isso o meu público notório, a pegada ecológica do governo e do Presidente da República e da oposição, já agora, no 10 de junho. Que eu estive a contar, e nós vamos ter gente em 15 países, incluindo Portugal. Vamos ter em Braga, em Londres, em Andorra. Em África do Sul. Em países Estados Unidos, Brasil, Argentina, Tóquio, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, África do Sul, Moçambique, Luxemburgo, França, Espanha, enfim, por aí adiante. Vamos ter gente espalhada, governantes e Rui Rio também, espalhados pelo mundo todo, e eu só gostava de conseguir calcular a pegada ecológica que isto custa ao planeta. Exatamente. Por fim, Marta. Olha, o meu tem a ver com isto da Sónia. Eu acho que eles estão a gastar a pegada ecológica agora por conta do que vão poupar a seguir quando forem todos para dentro do edifício da Caixa de Depósitos. Que otimista tu estás! Quando eles forem todos, ficámos a saber agora que, pela entrevista, a famosa entrevista da Mariana Vieira da Silva, que
esta progressiva deslocação do Governo para o edifício da Caixa Geral de Depósitos, o atual edifício sede, vai culminar com todo o Governo lá, incluindo direções gerais. Nessa altura, a pegada ecológica vai ser muito mais reduzida, porque quando eles querem reunir, o colega está ali ao lado. Não precisam de andar a gastar dinheiro em carro, viagens e essas coisas. Pronto, e mais uma vez terminamos com uma boa notícia. Bom, voltamos para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.